Jesus. Essa música é linda, né, gente? É linda, é maravilhosa e nos traz a percepção do divino que há dentro de nós. Bom dia, povo de Deus, bom dia. Acorda para a vida. Mais um dia onde Deus nos dá a graça e a oportunidade de estarmos aqui. E se você está aqui, não é por acaso. Existe uma sabedoria que te trouxe até aqui, que é uma resposta às tuas orações. É quando você, no seu silêncio, se ajoelha e fala: Deus, me mostra um caminho. Daí esse invisível, esse Deus te trouxe até aqui, a esse encontro de hoje, para que tu pudesse sentir, para que tu pudesse entender, para que tu pudesse transformar a sua vida através da renovação da sua mente. Então não é por acaso que você está aqui hoje. Existe uma força divina e invisível que te trouxe até aqui. E daí você começa a entender o que é prioridade na sua vida e o que não é. Porque às vezes passa 1 hora do seu dia, 2 horas, e você perde tempo com aquilo que não te leva a lugar nenhum. E muitas coisas que você faz com que você saia daqui e vá para cá na sua vida. O que eu estou te propondo é que você saia daqui e vá para cá, para elevar o teu nível de consciência. E o que é consciência? A gente tem vários pensamentos durante o dia. Nós temos milhares de pensamentos durante o dia. A consciência é esse espaço milésimo entre um pensamento e outro, que te traz a percepção do quanto a tua vida tá ruim ou tá boa. De quanto a tua vida tá uma M. Mas essa consciência, ela só desperta, acorda para a vida, quando você sai do modo automático. Porque quem está no modo automático não percebe que está repetindo os mesmos ciclos na vida uma vida inteira. Então, se você quer mais abundância, mais prosperidade, mais consciência, se você quer ouvir a voz de Deus, fica aqui comigo, porque eu vou te ajudar a parar de ouvir as vozes da tua cabeça que te enlouquecem, que te preocupam, que te levam para o fundo da cama, que te levam para a UTI, que te levam para o hospital, que te causam acidentes, assim como causou na minha vida. Esse modo automático que te faz viver uma vida medíocre. Mas você vai aqui acordar para a vida, para viver os sonhos de Deus para a tua vida. Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o nosso encontro de hoje e que cada palavra dita seja como uma semente que cai em solo fértil. Bom dia, Rose, bom dia, Norma, bom dia, Jodalci, que bom que você está aqui. Bom dia, Sueli, bom dia, Cristiana, bom dia, Cleia, bom dia, Cristiana, Lucimar, Nilza, bom dia, Veríssimo, bom dia, Suzana, bom dia, Roseli,
Bom dia, Cíntia, e outras duas pessoas não mostram o nome. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cíntia. Ali tem um aviãozinho ali embaixo, você compartilha, se você sentir no seu coração que você deve compartilhar esse nosso encontro, sinta-se à vontade. Não vou exigir nada de você a não ser aquilo que já esteja dentro de você. Então, se você sentir vontade de compartilhar esse encontro, vamos lá. Porque hoje a gente vai falar de algo tão importante que muda a nossa vida. Realmente muda. Eu tô aqui já de roupa de academia, eu vou direto pro consultório daqui a pouquinho e direto para academia para que dê tempo de eu fazer todas as coisas durante o dia de forma consciente. Então a gente já se organiza. A organização é o básico, é a premissa para uma vida fora do automático, porque quando você faz as coisas com pressa, a pressa é inimiga da perfeição. Deus não é perfeito, então isso significa que a pressa nos distancia de Deus. Olha que interessante. Então, quando a gente começa a se programar e fazer as coisas com um pouco mais de calma, a sua alma agradece. Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês hoje, independente do nosso tema, que eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração. E isso é extremamente importante. Eu vou te pedir para você fazer um print da tela, postar no teu story e escrever hashtag Acorda pra Vida, @AdrianaEschmidt, para a gente começar o nosso assunto aqui de hoje. Bom dia, Daniel, bom dia, Marisa, bom dia, Coração Negro, bom dia, Helena, bom dia, Rosane. Vamos lá, então? Estão preparados? Bom dia, Daci, bom dia. Eu tenho que tomar 3 dessa por dia. Ela tem 1,2 litro, porque é 35 ml por quilo. Apesar que no meu cálculo dá 2 litros e pouco. Gente, a água é necessária para hidratar o corpo inteiro e ela é extremamente importante, mas eu não sou nutricionista. Então procura aí no Google, calcula o teu peso e vê quanto de água você tem que tomar para a tua saúde mental. Ela é extremamente importante para a tua saúde mental. Porque a água, ela é uma condutora, ela conduz. Então você precisa de água para o teu corpo funcionar corretamente. Não sei falar como as Nutri falam, mas é por aí. Vamos lá? Gente, para que a gente esteja em paz, paz de espírito, paz de coração, você precisa fazer algo que é muito simples. Quando nós ouvimos todo mundo ao nosso redor e a gente não ouve a nossa alma, a voz que está aqui dentro, quando nós esquecemos que dentro de nós existe um ser divino, quando você esquece que dentro de você existe a luz divina, sabe o que acontece? Você começa a servir a 2 senhores. E sabe quando tem aquela frase bíblica escrito assim: não podereis servir a 2 senhores, ou amará um ou odiará o outro. O que é esses 2 senhores? Existe uma síndrome que se chama, que é síndrome de anjo. A pessoa, ela vai criando demandas por onde ela vai. Por onde ela vai dizendo sim
para o mundo inteiro, mas muitas vezes esse sim representa um não internamente. E toda vez que você dá um sim para o outro e esse sim representa um não para você, internamente uma partezinha de você vai morrendo. E quando não há essa congruência onde não há esse alinhamento, essa é a palavra, entre o teu pensar, entre o teu sentir e entre o teu agir, cria uma dissonância interna no teu corpo e o corpo começa a sofrer, criando as doenças. Toda doença nasce de uma dissonância entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você age. Então, quando a gente anda pelo mundo, quando a gente sai por aí, dizendo sim para tudo, e esse sim representa um não interno, quando aquilo que eu penso, falo e ajo não tem alinhamento, há uma dissonância e essa dissonância cria a doença no corpo. Então é importante que haja esse alinhamento. Lembra da frase que eu falei? Não podeis servir a dois senhores, porque odiará um ou amará o outro. Então você não pode servir a tua alma, aquilo que verdadeiramente te faz feliz, e a tua necessidade do teu ego de ser reconhecido, de ser amado, de ser aceito. Porque senão a gente começa a dizer sim para tudo. E muitas vezes esse sim representa um não para nós. E aí a nossa alma não permanece em paz. Gente, que vento forte, hein? Tá balançando todas as janelas aqui de casa. Então, assim, ontem eu tava falando com uma paciente, numa terapia, num DNA foi. Eu tava pensando quais das pacientes ontem, agora eu lembrei qual paciente foi. Eu tava atendendo uma paciente, eu disse pra ela assim, ó, que quando, às vezes a gente faz coisas na nossa vida ou toma decisões devido às opiniões dos outros. Nossa, você vai mudar de área aos 50 anos da sua vida? Nossa, você tá louca? Você vai estudar psicologia agora? Você não tem idade para isso. E daí a gente fica ouvindo as vozes de todo mundo, mas a gente não ouve a nossa voz interior, que tá falando há 1000 anos a mesma coisa, que tá falando a vida inteira o que é para você fazer. Mas você não ouve. Você ouve a voz de todo mundo, menos a tua. Daí sabe o que acontece? Há uma dissonância. Aí o teu corpo, ele não confia mais em você. Sabe por quê? Porque ele fala, presta atenção, que isso é uma virada de chave. O teu corpo fala assim, eu tô falando e a Adriana não me ouve. Aí eu tô falando e a Adriana não me ouve. A Adriana ouve todo mundo menos ela mesma. Aí eu vou começar a criar os sinais. Presta atenção de onde nascem as doenças. Aí eu começo a criar os sinais. Enxaqueca. Eu começo a trazer dores. Eu começo a tirar a paz.
eu começo a não dormir direito. Eu começo a não ter paz no coração, porque eu não consegui me posicionar e falar para o outro aquilo que realmente eu gostaria de falar, por medo de ser rejeitada, por medo de não ser amada, por medo de ser acusada ou acusado, tem muitos homens assistindo aqui, por medo de não ser aceito ou aceita. Aí eu mantenho a minha voz calada, eu mantenho o meu sim camuflado, e aquele sim camuflado, daí o corpo entende assim, poxa, eu tô falando para Adriana estudar psicologia desde os 19 anos e ela não ouviu. Ela não ouviu. Ela vai continuar a vida que ela tá, porque ela tá mais confortável, a família tem comércio, ela vai seguir o comércio, ela vai continuar fazendo as coisas porque é confortável para ela. Mas a alma dela tá pedindo que ela faça outra coisa, mas ela não obedece à alma dela. Aí começa a ter insônia. O corpo entra em dissonância, dela começa a adoecer. Dela começa a ter arritmia cardíaca. Dissonância provoca arritmia cardíaca. Daí ela começa a ter ansiedade, porque a ansiedade nasce de uma necessidade, de uma busca incessante de realização. Como ela não se realiza naquilo que ela faz, ela fica angustiada. Aí ela começa a ter ansiedade, daí gera síndrome do pânico, porque depois que o corpo está muito em ansiedade, gera o pânico, porque o pânico é quando a gente está por aqui, de hormônios estressores, daí gera o pânico numa forma de catarse, de esvaziamento, até que pode chegar ao desmaio, onde o corpo desliga, porque está muito tempo ligado ao sistema de sobrevivência. Ai, gente. Daí chega um momento, eu tô dando um exemplo para que vocês entendam. Aí chega um momento que a Adriana, eu tô falando da Adriana, mas pode ser a Joana, pode ser a Helena. De repente a Adriana, ela fala assim, eu vou fazer aquilo que meu coração manda. Quando a pessoa decide dizer sim para si, sabe o que acontece? As pessoas começam a estranhar, né? Porque daí a pessoa começa a mudar. Daí que vem a tua decisão, ela precisa permanecer firme. Por isso que é tão importante você ter clareza mental. Daí entra o DNA, que é um direcionamento de vida. O DNA, ele vem afirmar aquilo que já está dentro de você, porque quando eu faço o DNA, a pessoa fala assim, ontem eu fiz um DNA e eu disse para a pessoa especificamente, que eu não vou falar o nome, você precisa estudar tal coisa, porque é isso que a tua alma pede. E ela disse, nossa, eu sempre quis estudar isso. Todo mundo fala que eu já sou isso, mas ela seguiu um outro caminho por alguma necessidade que talvez não está consciente ainda. Às vezes é uma necessidade de conforto, de segurança. E daí quando vem o DNA e fala aquilo que já estava dentro dela, e eu usei aquela frase, torna-te aquilo que você já é. Então esse DNA muitas vezes entra como uma confirmação daquilo que já está dentro de você. Só que a gente precisa ouvir de fora para dentro, porque a gente muitas vezes não ouve a nossa voz interior. Sabe o que a gente ouve?
A voz da cabeça. E a voz da cabeça são mais de 7.000 vozes que fazem parte de um programa de sobrevivência. E esse programa de sobrevivência, ele tem uma única função: proteger você do pior que pode acontecer na sua vida. Aí você está insatisfeita, você está com depressão, você está ficando doente, você está com ansiedade, mas daí você não ouve a tua voz interior. Você ouve a voz do programa, a voz da cabeça e a voz de todo mundo fora. O seu corpo entra em pânico, ele precisa te acordar. Ele precisa te acordar. Aí ele começa, sinais, fibromialgia, dor de cabeça, gastrite, otite, sinusite, tudo que é inflamação. Começa porque você foi fiel a todo mundo, menos a você. Você foi fiel ao teu programa, que faz parte de um sistema de sobrevivência, para não te deixar morrer, para não te deixar passar vergonha. Então, quando você vai fazer alguma coisa, esse programa, ele fala assim: é melhor você não ir, fica por aqui. Aqui você tá segura. Lá as pessoas podem rir de você. Você pode passar vergonha. Não, não vai. Fica aqui. Aí você confia nesse programa e você fica estagnado na vida, daí você não se desenvolve, você não cresce, você não evolui. Porque você acredita ser a voz da cabeça. E quando você acredita ser essa voz da cabeça, você cria o teu mundo de acordo com aquilo que você acredita. E daí você não evolui. Daí você fica estagnada na sua vida. Vamos ver as perguntas aqui. Atualmente eu estou com 35 anos, porém desde os meus 18 anos eu sempre pensei em me ouvir. Sempre fui na contramão das outras pessoas que pode ser feliz mentalmente e profissionalmente. E consequentemente eu já estava me posicionando. Mal-estar, fico ansiosa, isso fica na minha cabeça o dia inteiro, me incomoda. Adriana, o que significa sonhar todas as noites com pessoas que já foram há muitos anos, como com os meus pais e outras pessoas, meu esposo, parente? Outro dia eu acordo até com má. Aqui em Cascavel tá chovendo bastante. Atualmente é que, gente, ali tem um balãozinho com perguntas, se vocês puderem pôr ali dentro, do lado do mais, porque daí às vezes eu não consigo, quando eu vou lá para cima ele desce para baixo de novo. Tem um balãozinho com perguntas ali. Eu amo o que eu faço. Veríssimo, a base para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não é a paz que você sente. É a paz que você sente. Se você sentir paz, se você deitar na cama e dormir tranquilamente, você está no caminho. Se você estiver inquieto, se você estiver ansioso, se você estiver perturbada mentalmente, ainda não há esse alinhamento. Esse alinhamento é aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você age. E isso vem do teu molde mental. Então você precisa ver quais são as crenças limitantes, aquilo que nos impede de ser quem somos. Porque muitas vezes você passa a vida inteira ouvindo as vozes das pessoas externas. Você não vai dar nada na vida.
você não é bom o suficiente. Nós temos 18 marcas de infâncias e elas atuam no nosso comportamento. E uma delas é a marca de rejeição. Então, se você foi rejeitado, rejeitada, você acaba, através desse molde mental, rejeitando a si mesma e achando que os outros te rejeitam também. Aí você vive a vida desconfiado, desconfiada, achando que as pessoas estão falando de você, mas isso está só dentro da tua cabeça. Gente, as nossas lives vão ser curtinhas agora devido aos atendimentos de manhã. Eu tô com muita demanda no consultório e eu não tô conseguindo atender só à tarde. Então eu tô abrindo a agenda de manhã também. Só que daí eu atendo e vou treinar e depois almoço, almoço muitas vezes na casa dos meus pais ou muitas vezes aqui em casa. Então as nossas lives precisam ser de meia hora, 20 minutos, para que eu consiga atender a demanda. A Adriana é só uma, né? Logo, logo eu vou abrir uma formação para terapeutas. Tem muitos terapeutas que me seguem, para que eu possa ensinar para as outras pessoas o meu método, que é o TRC, Terapia Resolutiva Comportamental, que é uma terapia que vai direto na origem do sintoma, é uma terapia resolutiva, a gente chama cirúrgica. Então eu vou ensinar, vou passar tudo aquilo que eu faço no consultório, vou ensinar terapeutas. Eu vou transformar isso num curso totalmente online, só que vai ser um curso longo, com muitas aulas. Daí vai ter as aulas práticas, que são os encontros comigo ao vivo, para que mais pessoas possam ajudar pessoas, para que sobre mais tempo para eu estar contribuindo gratuitamente aqui com vocês. Então, gente, muito obrigada por hoje. Ouçam aí desde o início o nosso encontro de hoje. Compartilhem essa live. Se você ainda não está no nosso grupo de aprofundamento, a gente abre o grupo sempre aí depois da live por 20 minutinhos para fazer perguntas, contribuições, questões. Vai lá. Sempre fica gravado aqui. Sempre. Então, eu te peço, faz um comentário para que o Instagram reconheça que o conteúdo é de valor e entregue para mais pessoas. Foi um prazer estar com vocês. Que o seu dia seja maravilhoso hoje. Para mim é tão difícil fazer uma live de meia hora, gente. Porque se vocês falarem assim, Adri, fala o dia... Eu fico o dia inteiro falando com vocês. De tanto que eu amo, de tanto que eu gosto. Então, às vezes eu tenho dificuldade de marcar as terapias depois da live, porque eu quero ficar aqui falando com vocês, respondendo perguntas, ajudando vocês. Isso é o que eu amo fazer, eu amo fazer. Por isso que eu estou transformando todo o meu conhecimento em cursos digitais, para que eu tenha mais tempo de ficar aqui com vocês, online, ajudando gratuitamente. E quando as pessoas vêm com demandas, tem aí todo o conteúdo digital para ser vendido. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigada, Nilza querida, e até amanhã. Nos finais de semana, os nossos encontros são em outros horários. Daí eu passo para vocês lá no grupo de aprofundamento. Eu vou enviar lá para vocês um vídeo que talvez amanhã a live não seja às 8 da manhã, seja tarde. Eu gostaria que vocês ouvissem esse áudio amanhã de manhã, tá? No horário da live, eu vou mandar lá no grupo de aprofundamento. É um vídeo que está escrito assim: ouça todas as manhãs. Gente, é maravilhoso. Eu vou mandar
só que eu tô terminando ele, então eu vou enviar para vocês hoje durante o dia, tá? Eu vou terminar ele e vou postar no YouTube, vou mandar o link para vocês. Dá para ver bem a cirurgia aqui, né, gente? Eu ontem fui fazer raio-x e o osso cicatrizou bem. Eu ainda não postei aqui para vocês devido ao tempo hábil, né? Mas ele cicatrizou junto a placa e os pinos. Aí eu tô com dificuldade de ter o movimento. Aí o médico sugeriu abrir e tirar os pinos e a placa, mas eu disse para ele que eu iria tentar até o Natal, até o final do ano, por 6 meses. Então eu vou iniciar hidrofisioterapia e vou iniciar também uma outra fisioterapia. Ele sugeriu uma fisioterapia específica que tem lá no Instituto Atenas, para que eu consiga recuperar o movimento desse braço aqui. Mas todos os dias, porque senão tem que abrir e fazer uma nova cirurgia. Todos os dias o que eu tô fazendo? Eu fecho os olhos e imagino eu assim com alongamento máximo. Eu tô ensinando, eu falei para um doutor, eu falei assim, ó, eu falava todos os dias com o meu braço assim, meu corpo, você tem um novo amiguinho, faz parte de você. Só que eu falei isso tantas vezes que ele pegou e juntou tudo, de tanto que ele acha que é o corpo dele, os pinos, porque eu não queria que tivesse rejeição, né? Então eu trabalhei o meu corpo para não ter rejeição, porque muitas pessoas têm rejeição quando colocam pinos e placas. Só que eu acho que eu fiz isso demais. Agora eu tô trabalhando a elasticidade e o movimento. Tô fazendo isso mentalmente e fisicamente também, porque quando a gente dá o comando pela mente, o corpo não sabe que é a mente que está dando comando e ele só cria a realidade fisiológica. E isso é para tudo, tá? E eu já falei sobre isso em outras lives. Gente, paz e bem. E se você não me segue aqui. Todos os dias a gente tem encontro ao vivo para te ajudar a sair do modo automático e entrar para o modo presença. Modo presença significa modo criação, onde você ouve a voz do Criador se manifestando na criatura que é você, onde você ouve a voz de Deus. E você só não está ouvindo a voz de Deus porque você está ouvindo a voz da tua cabeça, que faz parte de um programa. E esse programa, ele tá a vida inteira te mantendo onde você está. Para você sair daqui e ir para cá, você precisa parar de ouvir a voz da tua cabeça, transcender essa voz e começar a ouvir a voz do coração, para criar uma concordância cardíaca. Para isso, você tem que seguir todos os dias aqui, eu vou te dando dicas lá no nosso grupo de aprofundamento, eu vou trazendo. Isso que eu vou postar no grupo hoje lá é transformador, gente, é transformador. Mas eu vou gravar ainda, hoje à tarde eu tô escrevendo, eu vou gravar, porque precisa de tempo para fazer tudo, viu? Dependo do fuso horário, que pena, só consigo acompanhar quando estou de folga. Deus abençoe vocês. Bênção, estou tentando fazer um print de você, mas só sai com o olho fechado. Espera, Sueli. Vou ficar com o olho aberto para você fazer um print e pôr no teu story, tá? Ó. Vão dizer que tá travado a câmera. Viu? Eu sei ficar estátua também.
Vamos ver aqui. Tenha um bom dia, abençoado a todos. Deixa eu ver. Não estou conseguindo assistir ao vivo, sempre tem alguma coisa para fazer. Ô, mulher de Deus. Que pena, né? Talvez é o horário, né, Elisa? Teria que ser mais cedo para você, nosso encontro. Segunda às 6:30 da manhã, né, Elisa? Olha os horários que eu atendo, gente. Segunda às 6:30 da manhã, vou atender. Rosânia, você é luz todos os dias. Obrigada pelas contribuições, obrigada Veríssimo, obrigada Valde, obrigada Sueli. Acordei agora pra vida. Isso mesmo, Vera. Bora acordar pra vida. Gente, então lá no grupo hoje eu vou postar esse vídeo para você ouvir de manhã. Ouça todos os dias porque é um vídeo transformador. Bora lá? Eu tenho que atender. Não esquece de fazer o comentário na live, tá? Vou ler e vou responder o seu comentário.